Agora! Olá, estamos começando mais uma aula de artes. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Jussi Lobo aqui presente, tá certo? Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Olá, boa tarde Varzinha, boa tarde Vanderlei, boa tarde Parateca, boa tarde Magalhães, Patamoté, adoro esse nome, Várzea da Pedra, assentamento Rio Branco, boa tarde Corralinho, boa tarde, estamos começando mais uma aula de artes e a gente começa sempre apresentando a equipe. Na coordenação, a gente tem a professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Stael Machado, todas de artes visuais. Na primeira série, vespertino no vídeo, a professora Cláudia Cedrais e nossa professora assistente, professora Jussi Lobo, certo? Então, bora lá. Mensagem da aula de hoje, a vida começa todos os dias. Todo dia que a gente acorda, abre os olhos, a vida está começando de novo. É uma nova possibilidade da gente sonhar novos sonhos, da gente estabelecer novas metas, da gente mudar completamente a vida da gente, porque todos os dias é um novo começo. Não é recomeço não, é um novo começo, você pode fazer diferente, ok? Certo? Cajueiro. E hoje a gente vai falar, nossa aula número 2 da segunda unidade, a gente vai falar sobre linguagem cênica, o teatro. A gente já conversou na primeira unidade sobre linguagens visuais, né? As artes visuais, as imagens. A gente viu na aula número 1 da segunda unidade a linguagem corporal, que é a dança. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho, bem pouquinho da linguagem cênica, certo? Do teatro. O que é essa tal linguagem cênica, o que é esse tal de teatro, essa arte chamada de teatro. Na verdade, a gente vai só organizar algumas coisas, porque são alguns nomes, alguns conceitos que a gente já tem, já conhece, já ouviu falar, sabe mais ou menos do que se trata, então a gente vai organizar esses conceitos na cabeça, certo? Então, bora lá. Teatro. Bota aí no PIP. O que é esse teatro? Quando a gente fala em teatro, a gente está falando em quê? Primeiro, quando a gente usa esse termo teatro, a gente pode estar se referindo ao espaço, né? Aquela casa onde acontecem as apresentações teatrais, ou de dança, ou de música. Então, aquele espaço que tem um palco, que tem arquibancada, que tem lugares para as pessoas sentarem, que tem uma cortina que fecha, que abre, que revela e que oculta. Então, esse espaço a gente chama de teatro. Mas teatro também pode ser considerado a apresentação teatral, certo? Aquele momento em que os atores estão contracenando, a gente chama também de teatro. Então, o nome teatro, ele pode designar duas coisas, né? O espaço ou a encenação. E para que serve essa arte cênica? Para contar histórias. Para contar histórias e representar situações, para despertar sentimentos na gente, para trabalhar esses sentimentos. Bota aqui na minha imagem. Para trabalhar esses sentimentos, sensações, é a possibilidade da gente vivenciar, da gente experienciar sensações, emoções, situações que a gente, na nossa vidinha, na nossa rotina, das nossas escolhas, a gente não vivencia. Então, o teatro é essa possibilidade, né, de catarse, de você trazer para o corpo, né, esses questionamentos da alma, esse sofrimento, essa alegria da alma, trazer para o corpo, através da observação dos outros, através de ouvir histórias, porque o teatro nada mais é do que um espaço para contar histórias, histórias reais, histórias fictícias. E para que a gente precisa ouvir essas histórias? Para a gente entender um pouco das emoções que perpassam pela gente, que nos constituem, e das emoções que estão na cabeça do outro, que é tão diferente
da minha, né? O outro tem uma cabeça, tem uma família, tem uma estrutura social, tem crenças, tem valores, tem atitudes, tem uma cultura diferente da minha. E como é que eu entendo esse outro? Um dos meios da gente entender esse outro, compreender esse outro, entender que as pessoas são diferentes e ao mesmo tempo são iguais, né? Porque tem carências, tem necessidades iguais, todo mundo tem necessidade de ar, de comida, de amor, de arte. Então, uma das possibilidades, as possibilidades são as artes, de uma maneira geral. E dentro das artes a gente tem as artes cênicas, né? A gente pode conhecer o outro através de imagens, a gente pode conhecer o outro através de movimentos corporais, dos movimentos corporais que ele faz, e a gente pode conhecer o outro através da linguagem cênica, das histórias que ele conta, certo? E quando a gente fala em teatro, que pode ser tanto o espaço quanto a apresentação, a gente está falando de 3 elementos importantíssimos no teatro, que são o atuante, o texto e o público. Gravem bem essas 3 palavrinhas, o atuante, o texto e o público, certo? Aí o pessoal de Arizona está dizendo assim, o maior teatro a céu aberto foi construído na Grécia, que a gente tem notícia, tá bom? Certo? A gente tem que ter cuidado com essas afirmações, porque a gente trabalha fundamentado na cultura europeia, na civilização ocidental. A gente não sabe, a gente sabe muito pouco do que acontece no Oriente. Então a gente tem que ter cuidado com essas afirmações tão categóricas, certo? Então, bora conversar aqui. Quem é esse atuante? Quem é esse atuante? Aí vocês vão me dizer assim, professor, o atuante é o ator. E esse ator, quem é esse ator? Esse ator pode ser uma pessoa que empresta seu corpo para um personagem. O ator, ele não é o personagem. O ator, ele vai utilizar o corpo dele, a voz dele, as expressões dele, para dar vida a um personagem fictício, um personagem abstrato, um personagem que ou já existiu ou que nunca existiu, que surgiu na mente de um dramaturgo, né? Que é um escritor de textos teatrais. E aí a gente tem esse atuante, mas o atuante, às vezes, não são pessoas. A gente pode ter como atuantes objetos, que é o caso do teatro de bonecos, onde existem pessoas que manipulam os bonecos, mas quem atua efetivamente são os bonecos, manipulados por homens. Mas são os bonecos que são os atuantes. São os bonecos que dão vida às histórias, certo? Então, a gente não pode afirmar que todo atuante é uma pessoa, porque a gente tem o caso dos atuantes que são os objetos, que podem ser os bonecos, que podem ser objetos mesmo cotidiano, pode ser sombra. A gente tem um teatro de sombras, que trabalha com sombras projetadas. São as sombras que contam histórias, que é um negócio fantástico. Nunca vi pessoalmente, só vejo através de vídeo. Nunca tive a oportunidade de ver um teatro de sombras pessoalmente. Já tive de ver de bonecos, que é um negócio fantástico, emocionante. Mas de sombras não. E aí a gente tem o atuante, que a gente já viu que pode ser um ser humano ou um grupo de pessoas ou um objeto. A gente tem o texto, e esse texto é muito interessante, porque a gente usa muito essa palavra texto para se referir sempre a esse texto que utiliza letras, né? Esse texto de linguagem, da linguagem escrita. E quando a gente está falando do texto no teatro, a gente não está falando daquele papel onde está escrito as falas do personagem, onde está sendo contada a história. Não é esse texto que fala o teatro. O teatro fala de um texto espetacular. Eu até anotei esse termo, porque não é um termo também que eu tenha familiaridade, é um termo novo para mim. E eu achei fantástico essa ideia de texto espetacular. Porque a gente sempre tem na mente da gente essa ideia de texto, apenas letras, palavras. Mas aí surgiu essa
que eu acho uma viagem, né? Que é o texto imagético, que são as imagens. E agora surgiu essa possibilidade do texto espetacular, que eu achei fantástico. E o que é o texto espetacular? O texto espetacular compreende, além do texto que conta a história, que diz quais são as falas dos atores, o texto espetacular, na verdade, se refere ao que o ator, ao que o personagem está expressando. E quando a gente fala em texto espetacular, a gente está falando da expressão do ator, do corpo, do gestual do ator e da fala do ator, ou não. A gente vai ver gêneros teatrais que não tem fala, que existe a troca através do texto corporal, do texto expressivo, certo? Então esse é o texto espetacular. Quando a gente fala em texto espetacular, não é o texto escrito, é o texto corporal, é o texto que é apresentado quando a gente está assistindo a peça teatral. E esse texto é composto por quê? Pela expressão corporal, pela expressão facial, pela maquiagem, pela roupa, pelo cenário, pelo texto que é dito, pela iluminação, pelo som. Então, todos esses elementos se reúnem para formar o texto espetacular, certo? Espetacular mesmo. E aí a gente tem o terceiro elemento dessa tríade que compõe o teatro, que é imprescindível para o teatro. Então a gente tem o atuante, a gente tem o texto espetacular e a gente tem o público. Porque sem público não existe teatro. Sem a gente lá assistindo, participando, porque existem espetáculos teatrais que é necessário que a gente participe, que a gente interaja com os atores. Então, sem o público, não existe teatro. Então, para existir teatro, precisa existir o atuante, o texto e o público. São esses três elementos importantes, né, imprescindíveis para acontecer o teatro. Certo? Olha, o pessoal lá de Arizona disse que já viu uma apresentação de teatro de sombras. Que massa. Deve ser massa, né? Eu não assisti, só vejo em vídeos e eu fico assim encantada. Tem umas coisas muito bacanas, principalmente lá no Oriente, lá na China, lá no Japão. Tem umas coisas muito legais. Aí o pessoal está perguntando assim, a apresentação Cisne Negro é teatral e corporal ou não? O Cisne Negro, se for o balé, é dança, certo? É dança, que conta uma história, que pode acontecer também, da dança, o espetáculo. Lembra que eu falei que a dança pode ser o movimento corporal, pode ser improvisado, né, ou livre, ou pode ser coreografado. Então, o Cisne Negro, o espetáculo de dança, é uma apresentação de dança coreografada. Ele conta uma história através da dança, dos movimentos corporais. Combinado? Ficou claro? Então, bora seguir adiante. Quais são os conceitos da linguagem teatral? Vou ficar pequenininha agora. A gente tem o ator, né? Que é aquela pessoa, me bota aí no pipe, que aparece, como é que eu diria? Que dá corpo ao personagem, certo? O ator vai emprestar seu corpo, emprestar sua fala, emprestar seus gestos pro personagem. A gente tem o personagem propriamente dito, que é uma pessoa completamente diferente do ator, né? O ator vai emprestar a matéria, mas o personagem, ele é imaterial. O personagem, ele é abstrato, certo? O personagem, ele não existe, ele só existe a partir do momento que o ator dá corpo, dá voz, dá vida a ele. São pessoas diferentes. Inclusive, o ator pode acreditar e gostar de coisas completamente diferentes do personagem.
E quando o ator é muito bom, a gente atrapalha às vezes, né? É comum a gente ouvir relato de pessoas, quando está passando as novelas, xingarem os atores no meio da rua, porque esquecem que, na verdade, não é o ator que aparece ali na novela. Quem está aparecendo ali é o personagem. O ator apenas é a gente diria que é o cavalo do personagem, né? Que é o suporte que o personagem usa para viver, para aparecer, para se fazer presente, certo? Isso, ó, na verdade, a gente já sabe, né? A gente só precisa ir organizando nas caixinhas essas informações. Aí a gente tem a encenação. O que é encenação? É quando esse personagem ganha vida, quando esse personagem começa a falar, quando esse personagem começa a se movimentar, a se expressar. Aí é encenação. Da encenação, a gente tem a cena. A cena é o quê? É um trecho pequeno de encenação, certo? Então, um pedacinho de uma grande peça de teatro é uma cena, é um pequeno trecho, é um pedaço da apresentação teatral toda. A gente chama de cena. É uma combinação de várias encenações, né? Quando vários personagens estão encenando juntos, estão compartilhando informações, ou um personagem único está realizando alguma ação, a gente chama aquilo de cena, certo? A gente tem também a peça. A peça é o quê? Combinação, são várias cenas juntas, que contam uma história única, que é a peça teatral. A gente tem também o palco, e o palco é muito interessante, porque às vezes a gente pensa em palco e pensa só naquele palco lá mais alto, que está dentro do teatro, né, dentro do edifício teatral. Mas a gente tem que pensar que o palco é qualquer espaço onde o ator encena os personagens, onde o ator representa uma cena, certo? Então, palco pode ser qualquer espaço. Aqui em Salvador é comum, no ônibus, alguns atores entrarem, fazendo pequenas interpretações dentro do ônibus. Então, o palco passa a ser um ônibus. O palco pode ser uma praça, pode ser uma igreja, pode ser escola, pode ser sala de aula. O palco, na verdade, ele se constitui, ele acontece, ele é efetivo, né? Ele existe a partir do momento que um grupo de atores representa, faz uma encenação, faz uma peça naquele espaço. Então, aquele espaço passa a ser o palco, certo? Pode ser a rua. Exato, perfeito. Certo? Cena de um filme, para mostrar como exemplo de cena, a gente vai fazer um exercício. Eu vou mostrar pequenas cenas de alguns gêneros teatrais para vocês identificarem, tá bom? Eu vou mostrar aqui. Na verdade, a gente associa esse termo palco, na verdade, a um espaço, né? Um espaço específico, onde vários tipos de artistas podem se apresentar. No palco se apresenta não apenas o teatro, mas a dança e a música também utilizam palco como espaço de apresentação, que pode ser qualquer lugar. Pode ser o chão da rua, pode ser um banquinho, pode se transformar em um palco, um tablado pode se transformar no palco, um muro pode se transformar no palco. Então, o palco, na verdade, ele se constitui a partir do momento que as pessoas utilizam ele para se expressar artisticamente, seja através da música, da dança ou do teatro, certo? Então, bora lá. Dramaturgia. Dramaturgia é o texto escrito, certo? Não é o texto espetacular. Dramaturgia é o texto escrito mesmo, onde está determinado que personagem vai falar, o que é que ele vai falar, como vão ser as cenas, que a história escrita se chama de dramaturgia. A história escrita para o cinema, para a televisão, para a novela, para o teatro, chama dramaturgia. E quem escreve esses textos, a gente não chama de escritor, a gente chama de dramaturgo. Quem escreve dramaturgia, que são os textos
para os atores encenarem, que é um texto diferente do texto literário, do texto poético, das crônicas, das notícias. Então, a dramaturgia é um texto específico para ser encenado, para ser representado, e o dramaturgo é aquela pessoa especialista que escreve esses textos, certo? E por último, o que é que está faltando aí? Vou sumir rapidinho para ele aparecer. Que somos nós, os espectadores, que a gente já falou, que é uma das partes da tríade imprescindíveis para o teatro, certo? Então, o espectador, quem está lá observando, que às vezes interage, existem peças que o espectador precisa interagir, é convidado a interagir, e existem apresentações teatrais que o espectador não é obrigado a assistir, né? É interagir, não é nem assistir, é interagir. Vem cá, bora conversar um pouquinho sobre algumas possibilidades. Quando a gente fala em teatro, né, em trabalhar com teatro, a gente sempre pensa apenas na profissão do ator. E aí, quando a gente fala em construir uma peça teatral, em trabalhar com essa linguagem teatral, na verdade, a gente está falando com vários profissionais da arte que estão presentes nessa construção. Então, além do ator, a gente tem o escritor dessa peça, o dramaturgo, né? Então, eu não gosto de atuar, mas eu posso trabalhar, eu gosto de escrever, eu posso ser um dramaturgo, né? Escrever dramaturgias. Eu preciso de um diretor, que é a pessoa que vai organizar todos os elementos para que aquilo funcione, para que o público compreenda aquela história. O diretor precisa articular o ator, a dramaturgia, a iluminação, é uma pessoa específica, né, que cuida da iluminação para criar alguns efeitos, para transformar aquele espaço em outro espaço. A gente tem a cenografia, que é aquele profissional especializado em criar um cenário, criar o ambiente onde esse personagem está. A gente tem o figurinista que vai cuidar da roupa. Que roupa esse personagem vai vestir? A gente tem cabeleireiro, maquiador nas produções mais elaboradas. A gente tem o sonoplasta, a pessoa responsável pelo som. A pessoa responsável porque as pessoas entendam o que o artista está falando, o ator está falando, que entendam os sons que estão acontecendo ali, as músicas que estão naquela peça. Então, todos os sons daquela peça teatral, quem cuida é o sonoplasta. Então, vejam que nessa brincadeira a gente tem quase 10 profissionais, no mínimo, para a gente construir. O produtor, que é aquela pessoa que vai fazer com que o público assista, com que as pessoas patrocinem, né, que vai divulgar a peça de teatro. Então, quase 10 profissionais, ou mais de 10 profissionais, que trabalham no teatro. E quando a gente fala em teatro, né, em ganhar dinheiro com teatro, a gente só pensa em ser ator. E, na verdade, existe um leque imenso de possibilidades na área artística, de profissões que a gente pode exercer dentro da área teatral. Certo? Só na área teatral. Ok? Exatamente, Arizona. A dramaturgia é o texto específico para o teatro e dramaturgo é quem escreve esses textos. Certo? Bora lá. Quais são os gêneros de teatro? A gente viu que nas artes visuais a gente tem gêneros, no teatro também a gente tem gêneros, né? Que tipo de histórias são contadas no teatro? E aí a gente tem aqui, ó. A gente tem o teatro de bonecos e a gente tem o stand-up. Vocês conseguem, vou voltar para o Pipe, ficar pequenininha de novo. E aí a gente vai conversando sobre esses gêneros teatrais. Alguém sabe a diferença entre stand-up e teatro de bonecos? Alguém já ouviu falar em stand-up, teatro de bonecos? Teatro de bonecos eu já falei um pouco aqui, né? Que é aquela história que é contada por bonecos manipulados por pessoas, certo? Esses bonecos são manipulados por pessoas. Como é que as pessoas manipulam esses bonecos? Pode ser através de fios, pode ser através de luva. Tem aqueles bonecos de luva que
o ator coloca aqui na mão e representa. A gente tem os fantoches, tem uns que são com aquelas varetinhas. Tem o teatro de bonecos que as pessoas ficam atrás, mexendo o boneco, movimentando o boneco, e elas se vestem completamente de preto. E aí a gente não consegue enxergar direito elas, a gente só consegue ver os bonequinhos andando, fazendo os movimentos, certo? Aí o pessoal está dizendo assim, stand-up, a pessoa apresenta humor, comédia em pé. Não é bem pé a história do stand-up, né? Teatro de bonecos, a representação é feita com bonecos de manipulação, que eu falei aqui, né? Então, o ator, o personagem, na verdade, são bonecos que são manipulados pelos atores. No stand-up, é um espetáculo de humor executado por apenas um comediante. Então, a característica do stand-up é que ele é um espetáculo de humor e apenas um comediante apresenta ele. E esse comediante, geralmente, ele não representa um personagem. Ele se caracteriza às vezes, mas ele conta histórias de humor para uma plateia, mas não existe um personagem, né? Ele não se caracteriza por um personagem na questão do stand-up. É ele contando histórias de humor, certo? Ficou claro? Ele pode ficar em pé, ele pode sentar, ele pode andar pelo palco, mas é uma pessoa só, o stand-up. Aí a gente vem para outros dois gêneros teatrais que eu achei muito interessante, que muita gente confunde tragédia com drama, certo? Mas nem todos, é porque o artista do stand-up, geralmente ele se apresenta em pé, mas eu já vi casos dele estarem sentados no banquinho e conversando. Na verdade, a questão do stand-up é a gente também não pode levar o pé da letra, né? O significado do nome com a coisa. Então, o que? São apresentações de humor, que tem como característica apenas um humorista, né? Que não é um personagem, geralmente ele aparece e ele tá falando ali e dramatizando, porque tem um pouco de teatro nisso, né? Contando essas histórias, certo? Obrigado pela informação. De improviso. A gente diz que é de improviso, mas eu não acredito que seja tudo de improviso, não. Eu acho que tem um texto que é ensaiado, e tem um texto que é de improviso, que ele vai se apropriando de situações, a depender de como a plateia reage ali, ele vai modificando um pouco esse texto. Mas eu acredito que ele tem um roteiro fixo, né? Uma base, e ele vai trabalhando em cima dessa base, na improvisação, mas não é tudo de improviso, certo? Sim, e o que é um acontecimento trágico? O que é uma tragédia? Eu achei muito bacana isso, porque eu, quando falava assim, tragédia e drama, eu dizia, mas é a mesma coisa? Mas não é a mesma coisa. E é muito interessante a definição. Bora lá. Tragédia. Na tragédia, algo ruim, né? Pois é, bem aí. Na tragédia, os personagens lutam contra um poder muito mais alto e mais forte, que geralmente os levam à capitulação e à morte. São aquelas histórias gregas, né? Tragédia grega. São aquelas lutas, aqueles embates, aquela história que o personagem passa, a história inteira tentando superar aquilo, tentando trabalhar para que aquilo não aconteça, mas aquilo vai acontecer, não depende da vontade dele mudar aquilo, entenderam? Que é uma tragédia? Por exemplo, hoje em dia uma tragédia é quando a gente descobre que a gente tem uma doença terminal. A gente fica legal, a gente vai pro cinema, a gente faz festa, a gente dá risada, a gente tenta, né? Tenta melhorar a alimentação, tenta fazer exercício, mas a gente sabe que não tem nada que a gente faça, que aquilo tá lá, determinado, que a gente vai morrer, entendeu? Mas isso não impede da gente tentar reverter aquilo, né? Tentar tomar remédio
que alguém disse que é milagroso, rezar para todos os santos, fazer dieta, mas é um fato que está acima da nossa vontade. Então, a tragédia é quando o personagem luta contra uma força que está acima dele, que não depende da vontade dele de resolver. E a gente vê muito aquelas tragédias gregas, né? Que é justamente essa situação. O Deus diz assim, ó, você vai casar com sua mãe e não tem pra onde correr. E aí o cara foge de casa, vai para outro reino, mata o rei de lá, quer dizer, o oráculo diz assim, ó, você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. Aí o cara foge de casa, corre o mundo inteiro, mata uma pessoa que ele não sabe quem é, no meio do processo, chega no reino, casa com a rainha, tem filhos com essa rainha, e depois de tudo isso ele descobre o quê? Que aquele cara que ele matou no meio da estrada era o rei, era o pai dele, que na verdade os pais dele, que ele saiu fugindo, não era pai dele, era pais adotivos, e aquela mulher que ele está casado é a mãe dele. Imagine a loucura, não adiantou nada. Isso é uma tragédia, porque por mais que ele se esforçasse, por mais que ele não quisesse que aquilo acontecesse na vida dele, aconteceu. Então tragédia é isso, é aquela história que o personagem tenta superar, faz de tudo para que aquela situação não aconteça, mas aquela situação vai acontecer. Independente dele querer ou não. E fatalmente ele vai morrer. Certo? Troia não. Troia, eu diria que Troia é um drama, né? Por que um drama? Tchan, 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 tchan. Bora ver se Troia é drama ou não. Troia descreve os conflitos humanos. O drama trabalha os conflitos humanos. O marido que trai a esposa, o pai que não aceita que o filho é homossexual, a filha que não quer cuidar dos pais idosos. Então isso é o drama, são essas relações familiares. A mulher que está casada e se apaixona pelo amigo do filho, isso são dramas, porque tratam de conflitos que a gente tem, que são normais da natureza humana. Então eu acho que Troia é um drama. Troia não é uma tragédia. Porque foi o quê? Foi um menino que foi lá no reino do outro, se apaixonou pela rainha, que era esposa do outro, rouba a mulher, né? Convence a mulher a ir com ele para outro reino. O marido traído vai atrás, quer dizer, são dramas humanos, são conflitos humanos em Troia. Certo? Que poderiam ter sido, o homem tem como resolver essas questões, diferentes da tragédia. Ok? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Manda aí via chat. Mas eu acho que Troia é drama, não é tragédia não. E aí tem outras dois gêneros teatrais que às vezes a gente se atrapalha um pouco, que é o musical e a ópera. Alguém sabe a diferença entre um musical e uma ópera? Eu também não sabia não. Mas pesquisando para essa aula eu descobri. Um exemplo de tragédia, um filme chamado Titanic. Titanic, né? É uma tragédia. O navio, tá bom, professora Júcia, eu acho que Titanic é uma tragédia, porque assim, um navio infundável, né? Considerado que mais seguro do mundo. De repente, mas foi um erro humano, né? Foi um erro humano que ele bateu lá, então acho que seria mais para drama. Tragédia, por exemplo, é um filme. Meu nome é Alice. Não é Meu Nome é Alice? Que é de uma pesquisadora, uma mulher assim, professora de universidade, pesquisadora, super usa a cabeça, o cérebro, e de repente ela descobre que ela tem uma doença degenerativa, que ela vai esquecer das coisas, esquecer de tudo, até
até esquecer de como se respira. O Alzheimer, né? Na verdade, ela não tem Alzheimer, ela tem uma degeneração. E aí ela vai esquecendo, eu sei que ela vai esquecendo de tudo. E aí eu acho que é tragédia porque ela tenta se matar, ela articula um jeito de avisar ela quando ela estiver senil para tomar um comprimidinho lá e se matar, e ela não consegue. Né? Então ela não consegue se matar no meio do processo. Ela vai até o fim do processo. Então eu acho que é uma tragédia, né? Porque você tenta superar aquela situação, mas você não consegue. A situação é superior a você. Então eu acho que é uma tragédia, certo? Vou dar um contexto da história. Ó, querido, tem algumas coisas que a gente precisa ver pessoalmente para afirmar se gosta ou se não gosta. E eu gostaria de assistir uma ópera presencialmente para saber, para poder dizer se eu gosto ou se eu não gosto, entendeu? Porque eu dizia que não gostava de música clássica, mas eu fui assistir uma apresentação de música clássica e tem umas músicas clássicas que pessoalmente você arrepia, é um negócio diferente. Então, algumas coisas, acho que a gente não deve afirmar com certeza nada na vida, né? A gente tem que experimentar as coisas. Depois que a gente experimentar 12 vezes, eu digo isso para meus filhos, tem que experimentar 12 vezes a comida para poder depois dizer se gosta ou não. Isso foi uma nutricionista que disse. E funciona. Às vezes você descobre depois da quinta, sexta, sétima vez que você gosta daquele alimento. E às vezes você confirma que você realmente não gosta daquilo. Então eu acho que as artes, de uma maneira geral, você tem que experimentar. Toda oportunidade que você tiver de experimentar, você experimenta. Experimenta porque você pode não gostar hoje e amanhã gostar, depois de experimentar muito. Ou gostar hoje, depois de experimentar muito, desgostar. Ou gostar e apaixonar mais ainda experimentando. Certo? A ópera é mais sacra, a musical tem coreografia, dramatização. Verdade, né, Curralinho? Pois é. A diferença é o seguinte. No musical, a narrativa, ou seja, a história, é constituída por uma combinação de música coreografada e diálogos falados. Então, o musical mistura. É aquela história que está sendo contada ali, dramatizada, de repente os personagens param, cantam uma música, fazem uma coreografia, e aí depois voltam a conversar normal, a dramatização normal. Na ópera, é um drama, geralmente conta a história de um drama, as óperas, encenados com música, com a letra cantada. Então, na ópera não existe texto falado. Todo o texto da ópera, a ópera é toda contada através de música, certo? Então, essa é a diferença. No musical, a gente tem partes que são coreografadas, que tem dança e que tem música, e tem as partes que tem diálogo normal e tem história acontecendo nesse meio tempo, né? E na ópera não, a história é toda contada através da música. Em vez de falar, os artistas, eles cantam o texto, certo? Por isso que é interessante. Eu queria aprender italiano para poder ouvir uma ópera, assistir uma ópera, para poder ver se é isso mesmo, né? Mas já assisti uma ópera brasileira, muito bacana no TCA. É um negócio que exige, né? Exige um exercício de observação, de interpretação. Não é um negócio muito ágil, não. Existe um certo esforço seu de compreensão. Certo? Deixa eu agilizar aqui que o tempo está correndo. Pantomima ou mímica, espetáculo teatral sem palavras, e a gente tem a comédia que apresenta o lado irônico e contraditório, e o que é engraçado, o que faz rir. Então, a pantomima, o artista ele não usa voz, não usa texto, ele usa só a expressão corporal e a expressão facial. E na comédia, o artista trabalha com o lado irônico, contraditório, do que é engraçado. Certo? Referências da aula de hoje?
Nosso momento de produção. E aí, ó, vou passar, acho que dá tempo de eu mostrar. Vou apresentar para vocês uma encenação e eu quero que vocês identifiquem o gênero que ela pertence, certo? Posso ir? Vou lá. Deixa eu lá. Esse tá fácil, né? Pantomima ou mímica. Eu vou mostrar esse agora que eu achei lindíssimo. Para vocês verem também. Posso ir? Explorar o doce sentido da vida, caminhar e enxergar algo além das cores. De bonecos. E vocês viram a manipulação, né? Os atores atrás manipulando direitinho. Pronto. Momento de interação. Gente, sinceramente eu queria ter tempo de passar aqui, botar uma peça teatral inteira para vocês assistirem, mas o tempo é curto, eu tenho que ficar pegando assim, ó, uns pedacinhos, pitaquinho, para vocês terem um pouquinho dessa experiência. Agora a gente vai para o nosso momento de síntese, a professora Jussi. Pois é, gente, vamos aqui recapitulando que a gente falou sobre os conceitos da linguagem teatral. Olhe quantos conceitos são trabalhados numa peça teatral para a gente ver a importância de quando a gente vai para o teatro, preste atenção no ator, no que personagem ele está, né, retratando, ok? Como é que ele se dispõe a essa encenação no palco, que ele pode até chegar até você, espectador, que tem que estar inteiro nesse diálogo constante. A encenação, tá certo? Ele vai ter que fazer uma encenação com o quê? Com todos aqueles que fazem parte do grupo teatral, que está dialogando com vocês, espectadores. Pode realizar uma cena, certo? E a gente percebe quando começa, termina a cena, pelo jogo de luz ou pela disposição do ator ao longo do palco, tá certo? Ok? E vamos lá, porque são tanta coisa, eu tenho que dar uma pescada aqui. Espectador, são vocês, dramaturgia que vocês ficaram. O que é dramaturgia e o que é dramaturgo? Dramaturgia é o que é ensinado, o texto que está sendo escrito, ensinado. E o dramaturgo é aquele que escreve, porque existe outros tipos de texto, como a gente falou aqui, que é o texto literário.
Aí a gente vai pro gênero de teatro, teatro de boneco, que maravilha, né? Manipulação. Então, quem está ali são as pessoas que vão manipular, não é o próprio artista em si. Ele vai manipular os movimentos do boneco. Tem o stand-up, que é aquele comediante que ele tem o seu próprio texto, que dialoga com o espectador, pode dar um improvisinho, mas ele deve ter, sim, um resuminho do que ele vai falar, que ele não é bobo. Tem o drama, que ocorre sempre um conflito, quase que eu falo que é uma tragédia, seria uma tragédia, né? Tragédia que a gente quer que aconteça o melhor, mas acontece a morte daquele personagem que a gente fica torcendo, né? E depois tem a comédia, que é pra gente rir. Pantomima, mímica, que é só gestual. Musical, que tem aquele espaço onde há a interpretação e o ponto de música, né? Para dar aquela enaltação no personagem, para a gente ficar fantasiando. E tem a ópera, que é toda musicada, que cabe o quê para a gente? Cabe para que a gente entenda o que é que está se falando com a pauta, né? Escrita, ok? Ok. Beijo grande. Semana que vem a gente se encontra de novo nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Até lá. Bye, bye, gente. Valeu. Foi massa.